gente abre o GE de hoje falando do novo Corinthians, cheio de gringo, que fala vários idiomas e que pega o São Paulo domingo no Brasileirão. Se liga só no karaokê do Timão. Senhoras e senhores, vamos lá. Karaokê do Timão no Globo Esporte. Que tal, bora? Complete a frase. És do Brasil o clube mais estrangeiro. Pelo menos em 2024. São 8 nacionalidades diferentes no vestiário corintiano. Um fato que deixa a gente com algumas curiosidades. Por exemplo, essa resenha aí do Thales Magno com o Memphis antes do jogo, era em que idioma? Eu me confundo porque é ele em inglês, português, espanhol. Confunde um pouco, mas é questão de tempo para acostumarmos. E tem jeito melhor para se acostumar do que viver a experiência de jogar no Corinthians? Seja nos dias de estádio lotado. Os caras que chegaram agora também ficaram surpreendidos, né? Por como eles se empurram, eles torcem 90 minutos. Ou então, na folga, né? O espanhol Héctor Hernandes, por exemplo, estava de bobeira em casa numa terça-tarde e resolveu ir lá pro Parque São Jorge assistir um derby do Sub-17. Era um dia de descanso e... Eu tava de folga, era um dia de Corinthians e Palmeiras e eu queria desfrutar a experiência de ver um derby. Gostei muito. Além da paixão do torcedor, os gringos do Corinthians aprenderam rapidinho outra característica marcante do futebol brasileiro: o calendário apertado e as expectativas diferentes de um time que disputa 3 competições. O clássico contra o São Paulo é uma outra experiência que vai ser desbloqueada para muitos no domingo. É um partido muito importante. É uma partida muito importante, não só pelo clássico, mas também pela tabela. Sabemos que precisamos estar 100% no trabalho. Esse tempero estrangeiro tem feito muito bem ao Corinthians. São 3 vitórias seguidas e sem sofrer nenhum gol. Se tá bom desse jeito, imagina quando todos eles falarem a mesma língua. Eu tô procurando saber mais da cultura. Eu tô tentando falar algumas palavras, eu tenho aulas de português e vou tentar aprender essa língua o mais rápido possível. 3 vitórias seguidas, 5 nos últimos 6 jogos. Uma classificação com autoridade à semifinal da Copa Sul-Americana. Aliás, para se juntar a outra classificação na semifinal, porque o Corinthians está entre os melhores times, os 4 melhores da Copa do Brasil. Isso dá, inclusive, um alívio de caixa. Além de mental, de alegria para a torcida, o Timão sabe que vai somar ao menos 36 milhões de reais em premiações até o final do ano. Isso com as posições que ocupa até aqui nos torneios mata-mata. Isso talvez não fosse esperado, depois do Corinthians começar mal a temporada, sofrer, demorar para engrenar nessa nova gestão do presidente Augusto Melo. Vários jogadores foram contratados, portanto esse dinheiro cai bem. A grande meta do Corinthians agora passa a ser novamente focar no Campeonato Brasileiro de 2024. Afinal, ainda ocupa a zona de rebaixamento e tem clássico no próximo final de semana em Brasília, lá no estádio Mané Garrincha, na capital federal, contra o São Paulo. A meta é tentar voltar a vencer um majestoso depois de quase 800 dias. Nos últimos 4 jogos, nas últimas 4 oportunidades contra um dos maiores rivais, não conseguiu vencer, perdeu inclusive 3 destes 4 duelos. Mas aproveitar a boa fase também faz parte, portanto o Corinthians, que tinha um treino marcado para a tarde desta quarta-feira, resolveu alterar um pouco o planejamento e folgou nesta quarta-feira para os jogadores também, os treinadores, ali o Emiliano, auxiliar, o pessoal poder dar uma descansada, aproveitar um pouco com a família esta vitória importante de 3-0 diante do Fortaleza, 5-0 no agregado. Mas a partir de amanhã, o Corinthians vai voltar aos trabalhos, claro, pensando no jogo de domingo contra o São Paulo. O Corinthians vai se afundando cada vez mais, tem que tomar cuidado. Na minha visão, pé no chão, mesmo desempenho, mesma entrega, porque ainda tem muita coisa para lutar para o Corinthians sair aí do buraco que entrou nesse Campeonato Brasileiro. Porque aí a questão que envolve a característica da competição também. No mata-mata, se na fase anterior o Corinthians passou sufoco para passar pelo Juventude, pelo Red Bull Bragantino, pelo Grêmio, isso pouco interessa. É uma nova fase, é uma nova realidade. No Campeonato Brasileiro não, né? O time vai carregando os números que foram péssimos no início da competição. A gente tem inclusive para mostrar esse desempenho do Corinthians no Campeonato Brasileiro e como o time vai precisar se recuperar agora nessa reta final. Onde é verdade, faz
muitos jogos em casa. Nessa sequência ele só faz 2 jogos na casa do adversário, contra o Cuiabá e contra o Vitória. Até porque o jogo contra o São Paulo não vai ser aqui no Morumbis. É a 17ª posição, são 28 pontos, são só 6 vitórias no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento é baixíssimo, né? O número de gols sofridos também é muito alto e são 7 rodadas seguidas no Z4. Ô Vinícius, qual que é a programação do Corinthians em relação a priorizar competições? Porque tem clássico agora contra o São Paulo e na sequência já tem semifinal contra o Flamengo, que é despriorizável. Certo, Bubu? Existe? Eu acho que sim. Eu quero acreditar em você que existe. Não, a prioridade, claro, é o Campeonato Brasileiro. Ou indespriorizável. O Dias fala isso, fala sempre disso, né, que precisa concentrar no Campeonato Brasileiro, porque nada vai adiantar o Corinthians, por exemplo, campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Não adianta nada esses 2 títulos, né? O time rebaixado seria péssimo, um cenário terrível para o Corinthians, então precisa focar no Campeonato Brasileiro. Como você destacou aí, final de semana enfrenta o São Paulo, jogo lá em Brasília, com o mando do São Paulo. Depois tem Flamengo e aí o Internacional em casa. E daí tem o período da data FIFA, vai ter um descanso, depois volta no jogo a partida de volta contra o Flamengo em casa, e aí só no dia 20 de outubro vai enfrentar o Atlético Paranaense. Então é fundamental para o Corinthians essa sequência. Esse jogo contra o São Paulo, depois semifinal de Copa do Brasil, sair dali com um bom resultado, e o jogo contra o Internacional, que vem aí numa crescente no Campeonato Brasileiro, brigando até para chegar no G4, né, para chegar ali na ponta da tabela, e o Corinthians precisa do resultado. Na temporada, né, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem apenas 6 vitórias em 27 jogos, mas a esperança do torcedor é exatamente nessa reta final. O Corinthians conseguiu 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, vem de uma boa sequência, a melhor sequência na temporada, como a gente já destacou, com 3 vitórias e os 3 jogos sem sofrer gols, e nos últimos 6 jogos, 5 vitórias, apenas uma derrota para o Botafogo. E a outra coisa que anima, Bruno, aí vocês podem até discutir, é essa situação do técnico Ramon Dias, que parece que encontrou uma equipe e uma forma de jogar. Isso é o mais importante, a forma de jogar, porque o Corinthians repetiu o esquema tático nesses últimos 3 jogos e a gente vê que os jogadores vão se adaptando à movimentação, a como é que joga o atacante, como é que joga o outro atacante, como é que joga esse jogador de ligação no meio campo, como é que faz a marcação. Então parece que o Corinthians, o técnico Ramon Dias, encontrou uma formação e isso fez o time deslanchar. O Yuri Alberto sempre rende, né, gente? Porque ele custou muito, ele sempre teve uma alta expectativa do torcedor e nos últimos tempos ele sofreu muitas críticas pelo fato de que realmente não estava correspondendo. Sempre existiu uma pressão muito grande para cima do Yuri Alberto, até quando o Corinthians o adquire, né? Adquire 50% dos seus direitos econômicos junto ao Zenit, cedendo vários jogadores que o Corinthians tinha naquele momento, jogadores da base, Mantuan, Pedrinho, vários desses atletas, até o goleiro Ivan, né, porcentagens e tudo mais, o Corinthians acaba cedendo para não ter que desembolsar 25 milhões de euros, né, ou pelo menos 50% disso, e o Corinthians não tinha dinheiro naquela época, mas o jogador queria ficar, não queria voltar para a Rússia, o Zenit negociava, mas queria, obviamente, a base, alguns jogadores da base do Corinthians, e o Corinthians fez o negócio porque naquele momento achou interessante, e porque o Yuri chegou bem. Quando ele chega no segundo semestre de 2022, ele é uma das figuras na campanha do título do vice-campeonato da Copa do Brasil, que o Corinthians perde apenas nos pênaltis para o Flamengo. Além de outros grandes jogos que ele fez, teve aquelas deslizadas dele na comemoração, chamaram muita atenção, e imediatamente ele caiu no gosto. Só que aí vem 2023... e inúmeros problemas de gestão do time, de comando, e ele não consegue jogar. Não consegue jogar com nenhum dos técnicos que passaram por aqui no ano passado, e foram muitos, né? Começou com o Fernando Lázaro, depois veio o Luxemburgo, depois o Mano Menezes, e ele não conseguia, não performava. Começou esse ano, ele com o Mano Menezes ainda teve uma questão assim, né, no extracampo pesada, né? O Mano pegou muito pesado com ele, teve aquela exposição no jogo contra o São Bernardo, chamando ele de burro, porque ele perdeu uma bola. E aí vem o Antônio Oliveira, a coisa melhora um pouquinho, mas tecnicamente o Yuri, desde então, sempre ficou distante daquilo que a gente imaginava. Até mesmo para quem sabia
o que ele jogava, o acompanhava em seleção de base, seleção brasileira. Ele chegou aí para a seleção principal no início de 2023, pelo final de 2022 que ele faz. O que acontece? Ele sai do Inter, cara, fazendo hat-trick no São Paulo, aqui no Morumbi, num dos gols, driblando o goleiro e virando pro lado e tocando, assim. Tava numa fase espetacular, o Inter disputa o título naquele ano, isso é 2020/2021. O Inter não ganha o título por um impedimento do Edenilson lá, e nessa arrancada de 9 vitórias seguidas que o time teve sob o comando do Abel Braga, o Yuri Alberto foi a figura. Tanto que ele é vendido pelo valor que ele foi vendido. E ele sempre foi considerado um jogador de base, né, sub-23, né, dos mais promissores do futebol brasileiro. E eis que cada vez que eu comecei a perceber e ouvir especialistas dizendo que o Yuri não é centroavante, o Yuri tem uma dificuldade de fundamento, de alguns gestos técnicos que o 9 tem, eu comecei a ouvir, e assim, gente, jogadores, tá? Especialistas da função, jogadores que analisam de perto o futebol, estiveram lá dentro, treinadores. O Yuri, ele é um jogador de lado de campo, ele é um segundo atacante, ele não é um ponta, ele não é um extrema, mas ele é um jogador que pode vir de trás, pode jogar até atrás do 9, atacando o espaço, servindo os companheiros. Caramba, é exatamente o que a gente está vendo. E ele pode ser fundamental nesse sistema, porque ele pode ser titular, inclusive. Ele pode ser titular, ele pode jogar com o Memphis. Ele pode jogar com o Thales e Memphis. Ele pode jogar com o Carrijo, Memphis e Thales. Ele pode jogar com todo mundo. Ele pode jogar com o Romero. Mesmo que o Romero não seja o 9, o Yuri também não é. Eu ampliei um pouco a análise, mas pegando o Yuri Alberto como símbolo de um cara que apanhou muito, deu a volta por cima, está dando a volta por cima e que pode ser muito útil. Ele está atento em tudo. Ele está correndo para todo lado para servir para o bem maior, para o bem coletivo. Para mim, a dupla ideal de ataque do Corinthians é Yuri Alberto e Memphis. Vejo como os dois ali podem se entender muito bem. Romero indo pro banco? Então, por isso que o Romero fica triste. Ninguém pensa nele nos 11 ideais. Boa, cara. João. Não é? E ele reclamou disso essa semana. O que ele tá rendendo, Breler? Eu entendo completamente, acho que eu até concordo com você em relação a ser Memphis e Yuri. Mas é muito difícil deixar o Romero fora, cara. E ele tem estrela, né? O Romero é um cara que aparece na hora H, tem muito do que falta pro Yuri Alberto, né? Ter esses jogos grandes, fazer um gol da vitória, e isso o Romero entrega. Mas pensando em características de jogadores e a forma de jogar do Ramon Dias nesse esquema, com 4 no meio, 2 atacantes, eu vejo que o Corinthians pode se encaixar muito bem com os dois, mas o principal, estou citando aqui, os dois bem fisicamente. O Memphis na sua condição ideal. Então não pode ser titular só pelo nome. Seria Memphis, Yuri Alberto e os 4 do meio para você, José Martínez. O Martínez, Charles. Por ter mais pegada, o Charles, o Carilho ou o Bidon. O Bidon tem voltado a jogar bem. Jogou muito bem ontem. E o Garro revezando com o Coronado. E vai precisar revezar nessa reta final de temporada. Esse é o segredo. Não dá para pensar em Coronado e Garro juntos hoje. Eventualmente, durante os jogos ali, dependendo em algum momento no cenário, segundo tempo, etc., após alguma alteração. Mas o Ramon tá conseguindo dosar isso muito bem, né? Porque o Garro tava sendo o destaque do Corinthians, até na má fase do Corinthians. O único que se salvava ali de críticas era o Rodrigo Garro. E muito se cobrava da parte física do Coronado, que agora parece ter encontrado ali um equilíbrio. Nunca tinha atuado, basicamente, no futebol brasileiro, né? Eu acho que isso pesou muito para ele na chegada ao Corinthians. E hoje também joga como um titular. Não é o titular absoluto, porque existe outro jogador na posição, que é o Rodrigo Garro, que também tá comendo a bola. Mas o Coronado tá sendo muito útil. Só que pensar nos dois juntos, eu acho que pode ser prejudicial ao Corinthians. Ele tem mais chance de conquistar um título do que no ano passado. No ano passado, ele já chegou ele meio fez muitas contratações agora que reforçaram o elenco. Time e o elenco. E chegou meio desacreditado nas semifinais. Contra o Fortaleza, o favoritismo do Fortaleza no ano passado era muito maior. Pegou o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo num ritmo diferente, ali até... E o São Paulo trouxe o Lucas para aquela semifinal e o Corinthians perdeu o... Roger Guedes. O Roger Guedes. Lembra disso? O Corinthians virou completamente refém do Renato Augusto naquele momento da temporada, que já não estava bem fisicamente, fez a diferença no primeiro jogo contra o São Paulo, mas na volta, sem Roger Guedes, o time do Corinthians era outro, né? É o que eu falei para vocês, se você pegar no papel, é difícil ver um titular que tenha permanecido daquelas semifinais. Do goleiro ao atacante. Talvez só o Yuri Alberto. Fagner, talvez. Fagner, que hoje, né, também reveza muito com o Mateuzinho,
Mas eu lembro basicamente do Yuri Alberto como titular naqueles confrontos. Ele é o atacante mais técnico do Corinthians. O Thales Magno chegou agora, um cara que tem ali qualidade com a bola, com dribles, capacidade de finalização, mas nem se compara com o Memphis. Controle de bola, drible, a capacidade de segurar e reter a bola ali na frente. Então ele é um cara com muito recurso técnico. Mostrou um pouquinho... É do ramo. Como diria meu pai, Bebel, é do ramo? É do ramo. E nesses dois jogos... Jogador de bola? Nesses dois jogos, ele mostrou só um pouquinho do que pode fazer. Ele pode muito mais. Pelo que a gente já viu, não só na seleção holandesa, nos clubes por onde ele passou, e até mesmo no Barcelona, no Atlético de Madrid, que não teve ali tantos jogos, mas quando entrava, a gente percebia que é um cara com um contrato diferente com a bola, e o Corinthians precisava disso. Por muito tempo, o Corinthians teve caras esforçados ali. E aí vamos às várias opções. Aí o Pedro Henrique. Fala fiel, bem-vindos ao canal do Corintiano. Já chega deixando o like e compartilhando para ajudar o canal. Corinthians mantém posição firme e recusa mudança de data da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Corinthians se mostra inflexível e não cogita aceitar a sugestão do Flamengo de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, marcado para a semana de 16 de outubro, na Neoquímica Arena, um dia após o término da data FIFA. A diretoria alvinegra, ao ser consultada pelo GE, reiterou que não concorda com a mudança e não considera a possibilidade de aceitar a proposta do clube carioca. Na manhã desta quinta-feira, o Timão divulgou uma nota oficial reforçando essa postura. O Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu com surpresa a proposta de mudança de data das semifinais da Copa do Brasil, uma vez que as mesmas já haviam sido definidas antes do sorteio, declarou o presidente Augusto Melo no comunicado. Como o SCCP está envolvido em 3 competições, qualquer alteração comprometeria nosso planejamento e preparação. Já buscamos contato com o presidente Edinaldo Rodrigues para expressar nossa posição contrária a qualquer mudança, acrescentou. O apresentador André Rizek, durante o programa Seleção Sport TV desta quarta-feira, revelou a solução sugerida pelo Flamengo, que corre o risco de ter desfalques importantes no segundo jogo devido à data FIFA. O Corinthians também pode perder atletas convocados. A proposta do Flamengo é antecipar o jogo de ambos os clubes pela 30ª rodada do Brasileirão. Com isso, o Flamengo enfrentaria o Fluminense no Maracanã no dia 16 de outubro, enquanto o Corinthians receberia o Atlético PR na Neoquímica Arena no mesmo dia. Esses jogos estão inicialmente programados para o fim de semana dos dias 19 e 20. Dessa forma, o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil aconteceria no sábado, dia 19, em São Paulo. Por hora, a partida permanece marcada para o dia 16, em meio à maratona de jogos do Corinthians. Uma possível remarcação para o dia 17 faria o Timão enfrentar o Atlético no domingo, 20, pelo Brasileirão, apenas 2 dias antes do possível jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, 22, o que seria inviável devido ao curto intervalo entre os compromissos.